Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero ler novamente, porque foi o texto lido na leitura oficial, mas como a nossa fala está subordinada a este tema, eu gostaria de ler dois versículos, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bem, amados, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem como objetivo revelar a justiça de Deus. O escritor do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um livro extraordinário, ele divide a epístola de Paulo aos Romanos da seguinte forma. Ele classifica que essa epístola está dividida em um conteúdo doutrinário, em um conteúdo dispensacional, que fala de dispensação, e em um conteúdo prático. Conteúdo doutrinário, porque nessa carta Paulo vai discorrer, vai explicar a questão da justiça de Deus. Ele fala de forma dispensacional, porque tanto trata do plano divino, o plano divino com relação à igreja do Senhor, bem como com relação à nação de Israel. Aqui, do capítulo 12 ao 16, nós encontramos o conteúdo prático dessa epístola. E é interessante quando nós lemos a expressão rogo-vos, pois. O termo grego para pois aqui, na verdade, ele como que faz uma aplicação. É como que Paulo está discorrendo sobre todo esse conteúdo. Quando chega aqui no capítulo 12, quando ele diz assim, rogo-vos, ou seja, eu estou pedindo, convocando vocês com toda a humildade, pois, esse pois é em virtude de tudo aquilo que foi discorrido, tudo aquilo que vocês aprenderam, por causa de tudo isso que vocês acabaram de receber, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2, ele deixa muito claro como isso se revela de forma prática, quando ele diz, e não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma, ou não caibam na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui a gente pode entender de forma muito, muito clara esse aspecto prático do conteúdo da epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo deixa claro como o agente principal da transformação do salvo é a renovação do seu entendimento. Quando a gente fala da transformação do crente, normalmente nós associamos a transformação ao aspecto da obra regeneradora do Espírito Santo, né? A gente entende que o crente salvo ele é transformado porque possui o Espírito Santo, a presença de Deus atuando, moldando o caráter. Mas quando Jesus fala do Espírito Santo como consolador na vida do crente, ele chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E o que o Espírito Santo faz na vida do salvo está diretamente relacionado com o conteúdo que o salvo recebe, e não apenas recebe, mas põe em prática. Quando nós compreendemos a palavra, quando nós recebemos um conteúdo novo da palavra, estamos sempre aprendendo. E esse aprendizado, esse conhecimento que nós absorvemos, renova a nossa compreensão, a nossa mente, o nosso entendimento. O resultado prático disso é uma transformação. Então, é impossível que haja transformação plena sem uma renovação do conhecimento, do saber na presença de Deus. Se você me entende, diga amém.
Quando nós olhamos para essa questão, né, de uma transformação que vem em decorrência de um conhecimento novo, de algo que nós aprendemos, do saber, e é interessante que esse conceito está em toda a Escritura. Salomão, quando fala disso, ele diz que o caminho ou a senda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso fala de aperfeiçoamento, de transformação em termos práticos. Contudo, quando nós verificamos o que Paulo apresenta como consequência disso, ele diz que essa transformação que vem em decorrência dessa renovação do entendimento, ela abre o caminho para que nós possamos experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Como consequência, nós deduzimos que quando limitamos o nosso saber, ou quando fechamos as portas para que possamos crescer nesse conhecimento, automaticamente nós estamos também nos privando de experimentar essa vontade específica de Deus para as nossas vidas, que é uma vontade agradável, boa e perfeita. Quando a gente fala disso, eu acho que a maneira mais prática da gente entender isso aqui, eu penso que é exemplificando. Eu gostaria de falar pelo menos de 4 mulheres da Bíblia. Eu falo 4 porque elas estão em pares, mas eu observo algumas mulheres, dessas que eu vou citar para você, que elas tinham um conceito de Deus, um conceito de culto, porque o foco dessa noite é a gente aprender como isso gera na vida da mulher cristã, que tem sua mente renovada, uma vida de contínuo culto a Deus. No Antigo Testamento, as mulheres, o contato que elas tinham com o culto era muito limitado, até porque, tanto na participação como no papel que elas desempenhavam. Isso porque a mulher judia, via de regra, ela dependia das festas solenes, né? Aqueles encontros, aquelas convocações que normalmente estavam relacionadas à Páscoa, Pentecostes, Ano do Jubileu, as festas principais do calendário judaico, e elas não tinham tanto protagonismo. Porém, nós encontramos na Bíblia 2 mulheres que elas são impactadas com uma revelação que traz um conhecimento específico para a vida delas. A gente tem um exemplo de Isabel, que era de linhagem sacerdotal. Se a gente fosse tentar colocar num contexto mais atual, a gente poderia chamar Isabel de uma mulher que vem de uma família de pastores, ou de uma linhagem sacerdotal. Ela era da linhagem de Arão, casada com um sacerdote. A Bíblia diz que tanto ela como seu esposo eram tementes a Deus, retos, justos, irrepreensíveis. Assim, o escritor do Evangelho, né, o Evangelho de Lucas, né, melhor dizendo, o médico que escreveu esse Evangelho, classifica Isabel e seu marido dessa forma. A Bíblia diz que o marido de Isabel, que estava exercendo o sacerdócio, recebe a visita do anjo Gabriel, e ele recebe a revelação de que Deus havia escutado a oração deles e que eles teriam um filho. E a palavra de Deus revela que ele fica um pouco duvidoso, questiona como isso vai acontecer, né? Esse relato está no Evangelho de Lucas, né? Zacarias questiona como isso vai acontecer. Ele, por conta da incredulidade, fica mudo, mas a promessa era de que a sua esposa Isabel geraria um filho. Ele seria chamado João, né? O cumprimento da profecia de Isaías, né? Que fala da voz que clama no deserto. Joãozinho Batista seria filho de Zacarias e Isabel. E o que acontece? A Bíblia diz que ele seria grande diante do Senhor e traria muita alegria, converteria o coração de muitos dos filhos de Israel. E o que acontece? Esse conhecimento veio para Isabel, e a gente observa que a partir desse conhecimento que ela tem, da vontade de Deus específica para a sua vida, a vida de Isabel, ela muda radicalmente. Talvez você me ouça e diga assim: mas pastor, o senhor está falando de uma revelação divina. Sim, para Isabel foi uma revelação divina, foi uma revelação de um anjo. Porém, o que para Isabel foi uma revelação, o que
melhor dizendo, o que para Zacarias foi um contato angelical, que trouxe a informação de que ela geraria João Batista, apesar de ter sido uma revelação, algo sobrenatural, contudo, essa experiência ela se torna registro na Escritura. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, uma vez que esse conhecimento ele é escrito, ele compõe o Evangelho de Lucas, a gente aprende que a lição obtida com essa experiência de Isabel traz princípios que devem ser observados por toda mulher que procura, dentro de uma realidade de ter uma mente renovada, viver essa ideia de culto contínuo a Deus. Eu sei que está parecendo um pouco teórico, mas no desenrolar disso aqui você vai entender onde a gente quer chegar. Quem vive uma experiência semelhante é Maria. A Bíblia diz que Maria também recebe a visita do anjo Gabriel. Você conhece a história, ele saúda ela, né? Fala que ela seria a mãe do Filho do Altíssimo, que o seu filho, um pouco diferente da mensagem que Zacarias recebe, porque Zacarias diz que o filho dele seria grande. Gabriel diz a Maria que o filho dela também seria grande, porém com um acréscimo, que ele seria filho do Altíssimo e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Maria questiona, você conhece a história, o anjo Gabriel diz que o Espírito do Senhor desceria sobre ela, a virtude do Altíssimo a cobriria, mas há um detalhe interessantíssimo aqui, é porque depois do anjo Gabriel revelar esse conhecimento para Maria, Maria recebe esse conhecimento e ela tem, ela voluntariamente se coloca à disposição, ela coloca a sua vida à disposição de Deus, porque ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, ela se coloca à disposição. Mas o que eu acho interessante na revelação de Gabriel para Maria, é porque tem uma informação aqui que a princípio quando a gente olha, a gente questiona, por que Gabriel fala isso para Maria? No meio de toda essa revelação de informação, Gabriel meio que solta uma dica para Maria. Ele diz assim, eis que também Isabel, tua prima, a velhinha que não podia engravidar, está no 6º mês. Está no 6º mês de gravidez, aquela que era chamada estéril. Vamos prestar atenção aqui. Você não vai ver Gabriel orientando Maria a procurar Isabel. Ele apenas compartilha uma informação. O que a gente infere do texto aqui? O que a gente percebe? Ora, quando Gabriel libera essa informação para Maria, ainda que ele não dá nenhuma orientação específica, ainda que ele não diga faça assim, não. Ele apenas compartilha. A Bíblia diz que depois de Maria se colocar à disposição de Deus, dizer, eis aqui tua serva, faça em mim como o Senhor quer e tal, voluntariamente, Maria decidiu ir para a casa de Isabel. Gente, a gente aprende muito com a atitude dessas duas mulheres. Elas recebem um conhecimento. A partir daquele conhecimento, e você vai ver que isso reflete na forma de culto delas, porque até então o culto delas tem a ver com os moldes do culto judaico. Mas depois de receberem esse conhecimento, essa revelação, você vai perceber que a ideia do culto para Isabel e para Maria já não está condicionado ao padrão do ambiente de culto judaico. Agora não está mais, ainda que elas continuam cumprindo os requisitos, né? A Bíblia diz que Maria, quando Jesus nasce, ela vai lá, oferece o sacrifício, ela cumpre todo o requisito, porém a vida tanto de Isabel como de Maria não está apenas restrita àquilo que o culto judaico apresentava. A partir desse momento, elas recebem esse conhecimento, elas são transformadas com essa informação de tal maneira que a vida delas se torna um culto. Eu não vou falar agora porque senão vai perder a graça, né? Eu quero deixar vocês curiosas, mas a gente observa experiências de Isabel e de Maria
Porque quando a gente fala de certas manifestações, a gente entende que algumas manifestações sobrenaturais, elas estão condicionadas ao dia de Pentecostes, né? Porque somente em Pentecostes é que o Espírito Santo desceu para encher. Mas você vai perceber que quando Maria e Isabel recebem esse conhecimento, se colocam à disposição, né? Quem se coloca à disposição de Deus, uma vez que entende, essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou me colocar à disposição dEle, eu não vou questionar, eu quero dizer, Senhor, eu estou aqui, faz do jeito que o Senhor quer. Entendeu? Quando a gente tem essa postura, automaticamente o curso da nossa vida passa a ser dirigido por Deus de uma forma extraordinária. É um caminho que nos leva pela vontade que é boa, agradável e perfeita. Dá tudo certo. Mas essa revelação, ela produz algo em Maria que eu acho interessante. Porque Maria recebe uma promessa extraordinária do tipo, trocando em miúdos, filhinha, olha, o que Deus vai gerar através de ti é grande demais. Que Deus vai gerar através de ti, não vai só te abençoar, vai abençoar o mundo todo. Deus vai dar o trono de Davi. Em outras palavras, tu vai gerar o rei, tu vai gerar o Messias. Mas Maria tem uma atitude que eu acho fantástica. Porque Maria podia pensar, eu recebi uma promessa muito grande. Eu recebi um chamado muito lindo. Deus investiu algo muito valioso em mim. Mas sabe qual é a atitude de Maria? Mas espera aí, minha prima Isabel já tem uma idade avançada, né? E vocês aqui sabem melhor do que eu que a gravidez, né, depois de uma certa idade, envolve risco. Maria vai para a casa da prima dela, Isabel. Isso revela tanto. E a gente entende por que Deus escolhe Maria, gente. Maria tem aspectos no caráter que ensina muito para a gente. Maria, por mais que recebeu uma promessa fantástica, mas olha a humildade dela. Glória a Deus, né? Eu estou grávida, o Espírito Santo desceu sobre mim, mas Isabel é mais antiga, ela está mais, ela começou esse processo primeiro do que eu, então ela tem mais experiência, eu vou colar com ela. Que uma mulher que tem a mente renovada, ela não se acha não, né? Ela pode ser jovem, pode ter grandes promessas, mas ela vai colar com quem tem mais experiência. Isabel é filha de sacerdote, é casada com sacerdote, e querendo ou não, o que Deus tem com Maria está associado ao que Ele tem com Isabel. Ainda que a promessa, aquilo que Deus vai gerar em Isabel, não é do mesmo tamanho daquilo que Ele vai gerar em Maria, não tem a mesma proporção, mas Maria não está para competir, Maria não está para dizer o que Deus me chamou para fazer é mais importante do que Ele te chamou para fazer. Não, a gente cola junta, eu te ajudo, tu me ajuda. Preste atenção, pega essa visão aqui. Isabel está no sexto mês. Sabe quanto tempo Maria ficou com ela lá nas montanhas? Ela morava lá, né? 3 meses. Já eu digo um detalhe interessante aqui. Quando Isabel recebe a visita de Maria, eu acho interessante, é a forma como Isabel recebe Maria. Porque se Isabel... Ô pastor... Se Isabel fosse como algumas mulheres que eu conheço, quando Maria chegasse, ela ia olhar assim, ó.
A menina dessa aí. Mas mulher que tem a mente renovada, que se coloca à disposição de Deus, ela nem se acha, porque é nova e tem uma promessa grande, mas ela também pode ter a experiência que for, ela não se sente ameaçada por quem está chegando agora. Quando Maria chega, que honra, quem sou eu? Receber a mãe do meu Salvador. Eu acho que você já entendeu onde é que o Espírito Santo quer chegar aqui, né? Uma mulher que tem a mente renovada, ela sofre transformações que fazem com que ela entenda que na obra de Deus não tem espaço para competição. A gente não está para medir o que Deus tem na tua vida com o que tem na minha vida. Se tu prega de um jeito, eu prego de outro, não importa. A graça de Deus, ela é multiforme. Do jeito que Deus te usa, Maria, Ele também usa Isabel para cumprir o propósito dele na terra. Se tu pegou essa visão, levanta a tua mão, abre a boca e dá glória. Aleluia. Aleluia. Lá em escuta isso aqui. Já você dá glória, mas escuta isso aqui. Lá em Santa Cruz a gente tem um jeito de falar, né? Quando a gente vê umas coisinhas, umas picuinhas, a gente diz assim, mas é um moído. Mas aqui não tem espaço para moído, não. Meu pastor, sabe o que é que eu acho interessante nisso aqui? A gente percebe a sinceridade tanto de Isabel como de Maria. Por quê? Porque esse mesmo sentimento é projetado nos filhos que elas geraram. Você percebe, é Maria, que Maria podia pensar, eu vou ser a mãe do Messias, do descendente de Davi, eu vou lá cuidar de uma velhinha lá. Não, é minha prima, é mais velha, tem mais experiência, eu vou estar lá junto dela. É uma honrando a outra. É uma ficando feliz por aquilo que Deus tem na vida da outra. Que a gente está vivendo um tempo que... Misericórdia, às vezes eu fico preocupado, porque tem gente que está orando, pedindo a Deus, mulheres dizendo, Senhor, me usa, eis aqui a minha vida, mas daqui a pouco começa a levar tanta cotovelada, tanta coisa, é olhada dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, que ela fica, Senhor, será que é isso mesmo? Não, minha filha, se coloque na vontade de Deus, se preocupe não, se entregue completamente, porque se alguém se incomodar, se você é mais velha, Deus vai levantar uma Maria para dizer, eu te ajudo a chegar no final do teu propósito. E se você é uma Maria, Deus vai colocar um Isabel do teu lado dizendo, eu vou te ajudar nos primeiros passos, eu tenho um pouquinho mais de estrada, eu vou te ajudar. Isso é tão forte que elas projetaram isso nos filhos. Olha João Batista falando de Jesus. Chegaram lá para reclamar. Os discípulos dele batizam mais do que tu, João. E daí? Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O foco é Ele, o grande é Ele, a atenção é para Ele. Glória. Segura só um pouquinho esse glória. Escute isso aqui. Mas o que é lindo é que quando você percebe Jesus falando de João,
Porque parece que eles absorvem isso das mães que tiveram. Quando Jesus fala de João, ele diz assim: dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. Ele só não é maior do que o Messias, mas naquilo que Jesus pode projetar João, ele projeta. Porque quem tem a mente transformada trabalha para projetar o outro. Eu quero ver tu brilhando também. Aleluia. Isso é tão bonito, gente, quando a gente olha os evangelhos. Pode prestar atenção. Quando Jesus recebe a notícia da morte do seu primo, João Batista, primo em segundo grau, a Bíblia diz que Jesus se retirou para ficar sozinho. Mexeu com ele. Eu disse a você que ia falar de 4 mulheres. Tem outra dupla de mulheres que me chama muito a atenção. Poderiam ser 3, mas uma delas teve a mesma experiência que a sua colega, recebeu informação, teve a oportunidade de aprender coisas que transformariam a sua vida para sempre, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O senhor está falando de quem, pastor? Ruth e Orfa. Escute isso. Ruth e Orfa. Daqui a pouco a gente volta para Maria Isabel. Você olha para Ruth e Orfa, eram 2 moabitas. Nem estavam dentro do plano de Deus. Nem estavam fazendo parte do propósito. Elas aparecem no relato bíblico por causa da decisão precipitada de um homem chamado Elimeleque, que por causa de uma fome em Belém, deixa tudo e vai com sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion, vai lá para a terra de Moabe, o centro da idolatria da época. Achando que ia melhorar, a coisa acabou que piorou e morreram Elimeleque, depois morreram seus filhos Malom e Quilion, que a essa altura haviam se casado com essas 2 moabitas, Ruth e Orfa. O texto não revela claramente, mas nós deduzimos que no período em que Noemi esteve convivendo com suas noras, ela seguramente comunicou a fé acerca do Deus de Israel. Seguramente, e eu vou dizer por que a gente pode chegar a essa conclusão, porque a gente pode deduzir isso aqui. Seguramente, enquanto Noemi estava lá em Moabe, certamente ela dizia: ah, que saudade da minha terra Belém, lá está o Deus de Israel, o Deus que fez tanta coisa. E creio eu que tanto Ruth como Orfa receberam a mesma influência. Só que não adianta você receber informação e não colocar em prática, que é aquilo que Jesus falou, é como um homem insensato que edifica sua casa sobre a rocha. Você vai ver que tem crente que às vezes tem 10, 20, 30 anos de igreja, mas não gosta de doutrina, não gosta de Bíblia, não gosta de aprender, e ficam sempre aqueles crentes imaturos, né, que não desenvolvem. Mas tem aqueles que ouvem, que aprendem, né, que captam, né, assim, opa, isso aqui eu peguei e guardar aqui no coração. Pastor, o senhor não está criando coisa onde não tem? Não, vou mostrar por quê. Os homens morreram. Noemi ouve que o Senhor está visitando a sua terra e ela decide voltar. Orfa e Ruth acompanham Noemi quando chegam no momento da despedida, no ponto limite, vamos dizer assim, na fronteira. Aí você percebe 2 tipos de crentes. Aqueles que ouvem a palavra, mas não se permitem uma transformação que mude as suas vidas, que permita com que eles experimentem uma vontade boa, agradável e perfeita, mas só vive de emoção. Porque quando Noemi diz assim, vamos embora, aí Orfa se abraça, chora. Oh, eu te amo tanto. E eu gosto de Noemi, que ela diz assim, fiquem aí, minhas filhas,
Em outras palavras, não tenho nada a oferecer a vocês. Ainda que eu tivesse outros filhos, vocês não iam esperar eles crescerem para casar com vocês. E Orfa chora, se emociona, mas na hora de tomar uma decisão, a Bíblia diz, e ela voltou ao seu povo e aos seus deuses. E nunca mais você vai ouvir falar de Orfa. Mas Ruth? A impressão que eu tenho é que o tempo que Ruth convive com Noemi, e ela vai ouvindo, ela vai captando as informações acerca do Deus de Israel, acerca do seu amor. Eu não sei o que foi que Ruth ouviu, mas o que ela ouviu desceu para o coração. Foi uma semente que plantou, germinou de tal maneira que nasce uma convicção em Ruth tão grande. E deixa eu te falar uma coisa. A essa altura da vida de Noemi, a Bíblia diz que Noemi tinha se tornado uma mulher amarga. Tanto que ela muda o nome dela. Não me chame mais de Noemi, não. Noemi, né? Mulher de agradável presença, né? Agraciada. Não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Porque o Senhor descarregou a mão dele sobre mim. Agora imagina. Noemi, vou tentar ser polido, né? Mas uma senhora de idade extremamente estressada, né? Para não dizer uma velha chata, né? Que ela realmente estava, não me chame mais de Noemi, né? Não foi Deus que descarregou a mão sobre ela, foi a decisão precipitada do marido. Mas Noemi está tão amarga que ela está dizendo, Deus pesou a mão sobre mim, não tenho mais nada a oferecer a vocês. Mas o que Noemi plantou como princípio, Ruth agarrou. E Ruth foi transformada de tal maneira que você percebe que aquilo criou não apenas uma convicção acerca do Deus de Israel, mas aquilo criou algo que germinou no caráter de Ruth. Porque, olha gente, é muito fácil querer estar junto de alguém que está em evidência. É muito fácil. É muito fácil querer estar junto de alguém que tem meio mundo de seguidor, que está na mídia, que está, irmão fulana. Agora, difícil é querer estar junto da velhinha que está amarga, arrastando os pés. Mas Ruth, não. Posso te deixar, não. Na verdade, nem insista para que eu me afaste de ti. Porque aonde quer que tu pousar, eu vou pousar também. Aleluia. Onde tu morrer, eu morro também. Porque antes de eu te conhecer, eu tinha uma realidade. Mas depois de te conhecer, eu ouvi o que você me falou. O teu povo agora é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Oh, glória. Isso é convicção de quem recebeu o conhecimento, foi transformado. Escute. Porque quando a gente diz, não, né, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Sabe qual foi a boa, agradável e perfeita vontade que Ruth experimentou? Naquele momento, ela foi promovida a catadora de espiga. Mas estava dentro da vontade de Deus. Passou a viver, isso é lindo, passou a viver de acordo com a palavra, porque isso era um princípio da palavra. Elas não tinham nada. Noemi disse, filhinha, só tem um jeito da gente não morrer de fome. A lei do meu Deus diz que quem tem campo, quem é agricultor e ele faz a colheita, ele quando completa uma fileira na linha da colheita, ele não pode voltar. O que caiu no chão e o que ficou lá é para o cuidado dos pobres. Agora você está debaixo da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Nem que seja para catar espiga, mas dentro da vontade de Deus, vai. Porque a vontade é boa, agradável e perfeita. Enquanto, aleluia. E eu acho lindo, gente. É
que ela fez isso, não tinha vantagem nenhuma, era por princípio. Aleluia. É Noemi ensinando a mais nova, e a mais nova cuidando da mais velha. Por que o senhor está repetindo isso, pastor? Porque hoje a gente está vivendo um tempo que tem muita gente que, porque assistiu 2, 3, meia dúzia de influenciadores de internet, não, eu tenho muito potencial, eu tenho muito vigor, e estão querendo travar, segurar, não deixar eu desenvolver. Não, querido, é porque para que Deus comece a liberar a bênção dele, primeiro ele vai te colocar junto de uma Isabel, que vai te dar o caminho das pedras. Aleluia. E às vezes quem Deus vai colocar sobre você pode ser alguém como Noemi, marcada de dor, de sofrimento, de perdas. Mas é nessas horas que Deus revela o caráter da gente. Ajuda quem compartilhou o que tu sabe hoje. Fica do lado. Quando Deus, isso é lindo. Por que Maria foi cuidar de Isabel a partir do 6º mês? Que em outras palavras era como se Deus estivesse dizendo: eu vou unir vocês duas, porque Maria é a mais jovem, está dizendo: eu vou te ajudar a ir até o fim, Isabel. Porque gravidez com certa idade, os últimos 3 meses é o período de maior risco. E quando Deus olha para Isabel e diz assim: eu vou te colocar, Isabel, para ajudar a Maria, que está começando agora. Porque para quem é jovem, os 3 primeiros meses são mais perigosos pelo risco de aborto. Tu me ajuda e eu te ajudo. Ruth nem sabia. Enquanto estava lá colhendo espiga, tinha Boaz de olho nela. E assim, quem é essa jovem? Aleluia. Deus tem recompensa para quem é fiel, para quem tem princípio, para quem tem gratidão. Porque o tempo de tanta ingratidão, esse tempo que a gente está vivendo, mas mulher que tem a mente renovada, transformada, ela é agradecida. Ela pode estar amarga hoje, mas o que eu sei de Deus eu aprendi com ela. Eu vou cuidar dessa velhinha. Oh, glória. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Isso é bíblico. Essa experiência de Maria e Isabel, eu estou falando em termos práticos, mas isso se torna princípio doutrinário. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Mas está vivendo um tempo de um espírito de independência, de autossuficiência. Deixa disso, rapaz, a gente precisa uns dos outros. Me lembro quando meu pastor me chamou e disse que nós iríamos ao campo missionário. Eu cheguei em casa, não cheguei em casa, né? Eu cheguei lá no departamento social, que a irmã Kessia trabalhava lá, ajudando a irmã Judite. Aí eu disse: está ocupada? Ela disse: não, o quê? Eu disse: não, é porque o pastor disse que a gente vai para o campo missionário, essa semana a gente pega as contas e vai embora. Ela: ai meu Deus, né? Não, sente aí. Quase que ela grita, né? Mayday. Calma, relaxa. Aí, naqueles preparativos, só que minha esposa, eu lembro que ela ficou num conflito muito grande. Na época ela estava com, acho que, 21 anos.
Eu sou 11 anos, eu sei que não parece, né? Mas eu sou 11 anos mais velho do que ela. E eu lembro que ela ficou num conflito muito grande, porque ela dizia assim: filho, como é que eu vou para a missão? Eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Deus me disse que eu iria para a missão. Eu sei que... Eu disse: descansa o coração. E eu lembro que uma semana, mais ou menos uma semana antes de nós irmos ao campo missionário, ela foi conversar com uma Isabel. Disse assim: filhinha, venha para a gente conversar. E ela passou uma tarde com uma Isabel, alguém que tinha mais experiência e que já havia passado por esse processo primeiro do que ela. E disse assim: olha, aí começou, os argentinos são assim, a igreja, as estratégias são essas, e falou um monte de coisa. Aí ela disse assim: mãe, eu não sou batizada com o Espírito Santo, mas mulheres que têm a mente renovada, elas são como Isabel, elas têm uma palavra que levanta. Ela disse: não, filha, fique tranquila, levante a cabeça, vá, Jesus vai lhe batizar. Porque se fosse outro, não vai dar certo não. Mas Deus ainda tem Isabel nessa igreja. Assim, coragem, filha, vá, Deus vai lhe ajudar. E fomos. E eu lembro que a gente foi, né, desenvolvendo, e sempre com as orientações do pastor da igreja. E lá tem a USADAR, que é como se fosse o Congresso de Mulheres lá da Argentina. É um momento bem, bem especial, acontece junto da Assembleia Anual. E nesse período eu lembro que Kessia tinha aparecido uns nódulos na tireoide dela. E ela ficou muito preocupada porque estava em ambos os lados da tireoide. E o evento estava acontecendo. E essa mesma Isabel, que deu essa palavra de orientação, de ânimo, no momento, né, no término de uma das ministrações, ela desceu e ela foi até onde Kessia estava. E ela foi orar por Kessia, né? Senhor, olha a tireoide de Kessinha e tal. E no que ela estava orando, né, para que Deus fizesse um milagre na tireoide, Jesus não quis curar a tireoide. Mas quando ela abraçou, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Eu sei que abraço não é elemento de culto, né? Para a gente não querer também espiritualizar tudo e tal. Mas eu sei que uma mulher mais experiente, que abraça uma mulher mais jovem, com um sentimento de prossiga, Senhor ajuda, Senhor levanta. Jesus gosta tanto disso, que ele poderia dizer, eu poderia batizar ela em qualquer outra circunstância, mas para provar como eu me agrado desse sentimento de amor, de comunhão, de torcida, de uma pela outra, eu vou te batizar no abraço. Jesus tem tanta coisa para fazer aqui. Jesus tem coisas grandiosas que Ele vai gerar na vida de mulheres que já têm uma estrada aqui, mas Deus está dizendo pela sua palavra: você pode ter muita estrada, mas enquanto tem vida, eu tenho matéria-prima para fazer acontecer a minha vontade na terra. Eu vou gerar algo muito lindo através de ti. E o que eu acho lindo, pastor, é que Deus tanto usa a filha de pastor ou a filha de sacerdote, casada com sacerdote, como também usa a esposa do carpinteiro. Porque não faz diferença se o teu marido é um obreiro, é um sacerdote, ou se é um simples trabalhador. O segredo é estar aqui, é receber a palavra, é dizer: eu me coloco à tua disposição para fazer o que tu quer e para ajudar minha companheira. Aleluia! Quando isso acontece,
Quando isso acontece, Maria e Isabel não dependem agora só do formato do culto judaico, não. A mente foi renovada, a vida foi transformada, e agora a gente está caminhando no terreno da vontade, que é boa, agradável e perfeita. Isso gera uma mudança tão grande que, olha só, não foi culto, não. Foi uma simples visita. Parece que eu estou vendo Mariazinha, que ela era bem jovenzinha, né? Bichinha, ofegante, né? Isabel morava nas montanhas, ela... Cheguei, né? Shalom, Isabel! Foi só uma saudação. Eita! Isabel ouviu uma saudação. Parece que eu estou vendo o Joãozinho lá na posição fetal fazendo assim. Pulou no ventre da mãe. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Começou a profetizar. O culto começou ali. E é um culto de gente que está cheia do Espírito Santo. Antes de Pentecoste acontecer. Porque quem tem a mente renovada, quem sofre transformação e se coloca à disposição de Deus, aonde ela chega é um culto. Ela lavando os pratos, ela canta, o céu se abre. Ela... Eita glória, ela dirige o carro, ela canta, ela se liga no trono, o céu se abre. Eita, ela fala, Rabadara, Charamenácia. Abre a boca, crente, abre a boca, dá glória, aleluia. Tem mulher renovada aqui? Tem mulher transformada pela palavra? Aonde tu chega é um culto. Oh glória! Às vezes tu está enfermo, alguém vai te visitar, mas tu abre a boca, o céu abre. Jesus diz, eu estou aqui. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, recebe uma graça que Deus está mandando aqui. Isabel de Deus, o Senhor vai colocar tanta gente ao teu redor para tu dizer, eu vou te orientar, filho, eu vou te ajudar, eu já passei por aí, eu sei que eu não posso ir tão adiante, mas eu vou investir em você, eu vou te ajudar, eu vou te dar o caminho das pedras, para que tu seja um instrumento na mão de Deus. Eu estou sentindo a graça. Quem tem glória, abre a boca para dar glória. Deus vai fazer com alguém aqui, como fez com Isabel e como fez com Maria. Quando tu se rende à vontade dele, Deus vai mudar algo em ti. Até aquele dia, Maria nunca tinha dado uma saudação para causar um efeito daquele. Mas eu ouso dizer aqui nessa noite, depois desse congresso, até a tua saudação vai ser diferente. Maria, aleluia. Apesar da tua simplicidade, da tua inexperiência, apesar de tu não vir de uma linhagem sacerdotal, mas o céu olhou para ti, fez um investimento tão alto, colocou promessas em você. Mas eu sou nova, eu não sei. Te preocupa não, eu tenho Isabel para te ajudar. Enquanto tem alguém torcendo para dar errado, Deus tem seus instrumentos na terra que se alegram quando
gente do teu lado e vai dizer: pega na minha mão, guerreira, vamos viver o propósito, vamos fazer da vida da gente um culto aonde a gente chegar. Te alegra, é pra tu mesmo, te alegra. Abre a tua boca. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo recebe uma porção de graça, de renovo, de poder, de ânimo. O que eu vou te dar vai ser para alegria de muitos. Não é só para te alegrar, não. É para alegrar quem está ao teu redor. É para alegrar gerações depois de tu. Só quem crê, levanta a mão, abre a boca, dá glória. Jesus está aqui com a gente. Ele vai quebrar esse espírito de competição, de comparação. Aqui não está para comparar, aqui está para se unir. Aqui a gente caminha junto, porque é nessa unidade, é nessa comunhão, é eu torcendo pelo meu irmão, é tu torcendo pela tua irmã, que o céu se abre, a conexão com o trono é direita. Eu estou sentindo essa conexão aqui. Remenente a sobre a louve a forgalai. Entre a sorreba naramacando remeneva dar sobre. Se alegre, se alegre. Oh glória, oh glória. Recebe graça. Te prepara. Se tu entendeu isso, te prepara para viver uma etapa nova na tua vida, de coisas boas, agradáveis. Algo bom vai acontecer, mulher. Mulher marcada por frustrações, como Isabel, achava que não iria mais acontecer, não ia dar mais tempo, mas o Deus de surpresa desceu no lugar de trabalho de Zacarias, dizendo: aquela oração antiga eu vou cumprir, eu vou fazer. Levanta a tua mão, oh glória. Não é movimento não, mas se puder, coloca a mão no ombro dessa irmã que está do teu lado e diz: eu estou contigo, conta comigo. Eu quero ver a promessa de Deus acontecendo na tua vida. Conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Sai da frente, inferno, porque aonde tu pisar